Bom dia a todos e todas. Sintam-se todos abraçados na nossa casa, Fraternidade Espírita em nome de Deus, né? Que alegria estarmos novamente juntos nesse domingo, né? E que a gente possa manter os nossos corações abertos, nossas mentes serenas para colher as lições do Cristo, a luz da doutrina espírita. Nós vamos fazer a prece. Nossa convidada hoje é a Cíntia Mafra, que fará sobre o tema Ajuda-te a ti mesmo. Então vamos fechar nossos olhos. Elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de amor e infinita misericórdia. A Jesus, o nosso amigo, nosso mestre, divino terapeuta, aos benfeitores aqui presentes, nossos mentores, nosso querido irmão Miramês, agradecendo por essa bênção, essa oportunidade de nos evangelizarmos, de recebermos o consolo e rogamos na certeza de ter o teu amparo, ó Senhor, intuindo a expositora, mantendo a nossa serenidade, para que estejamos presentes. Pai nosso que estais no céu, santificado e amado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas faltas, mas livrai-nos de todo mal, hoje, agora e sempre. Amém. Cíntia. Bom dia. Meu nome é Cíntia, eu sou tarefeira da Associação Espírita Célia Xavier, trabalho lá há uns bons 20 anos ou mais, um pouquinho. Primeiramente, eu queria agradecer imensamente essa casa por abrir as portas para me dar a oportunidade de estudar um pouquinho, de refletir um pouquinho e de dividir com vocês. E a vocês também por estarem aqui nesse domingo lindo, está um dia super bonito lá fora, e a gente vai refletir um pouquinho a respeito de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, que ele tem o segundo item, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Tem alguém aqui que está vindo pela primeira vez? Vocês? Sejam bem-vindas. Fiquem à vontade para perguntar, caso alguma coisa não fique clara, vocês podem participar, tá? Hoje a gente está construindo uma reflexão a respeito de uma passagem. Então, eu não venho falar nada novo, eu venho aqui refletir, e aí, caso a gente tenha alguma dúvida, a gente compartilha juntos. Deixa eu só passar aqui. Espera aí que eu estou pegando o jeito aqui. Esse capítulo do Evangelho, ele tem as passagens: buscais e achareis, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, observai os pássaros do céu e não vos afadigueis pelas posses do ouro. E aí, quando a gente começa aqui a refletir sobre buscai e achareis, o Evangelho nos ensina, a partir dos exemplos do Cristo, sobre a autorresponsabilidade. Ninguém é responsável pela vida do outro. O nosso maior compromisso é conosco. Nós precisamos ter a responsabilidade da condução da nossa vida. Tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente vive, é 100% nossa responsabilidade. É assim que a doutrina nos orienta.
mesmo a gente vivendo circunstâncias externas. Porque a gente não tem controle sobre o que acontece fora da gente. Mas a gente tem 100% de responsabilidade de como que a gente reage. Então, a autorresponsabilidade, ela passa por essa parte que é: o que eu faço com aquilo que me acontece? Como eu reajo às minhas dificuldades? Como eu reajo às minhas bênçãos diárias? Como eu trabalho a minha gratidão por tudo aquilo que eu tenho? Como que eu lido com a minha escassez, às vezes pela minha ignorância e por aquilo que eu ainda não compreendo? Porque a coisa mais importante, enquanto espíritas, é estarmos atentos aos passos que a gente já deu. A doutrina nos lembra sempre que a nossa transformação moral, ela é constante, ela é gradativa. A gente precisa, todos os dias, quando a gente acordar, nos esforçarmos para sermos melhores do que éramos ontem. Se a gente não estiver conseguindo ser melhor, pelo menos tentar manter aquilo que a gente já conquistou. Aí, às vezes, vem alguém e fala assim: ah, mas você está falando isso, mas você não sabe a vida que eu tenho. Ah, mas não é fácil o que eu estou vivendo. Empregar o esforço para manter o que a gente já conquistou ou para melhorar, ele tem que ser independente do que a gente está vivendo. Porque a gente ainda vive um planeta de provas e expiações. A gente ainda vive a dualidade do bem e do mal. Então a gente não pode ser inocente ao ponto de achar que aqui vai ser um mar de rosas, que a gente não vai ter dificuldade. A gente tem que ter em nós a percepção de Deus ativo no nosso dia a dia. Do quanto somos amparados e abençoados, apesar de vivermos algumas dificuldades. Enquanto encarnados, para nós que estamos encarnados, porque a gente também tem os desencarnados, para nós que estamos encarnados, a gente tem uma dificuldade a mais, que é: a gente tem uma necessidade de nos mantermos na matéria. A gente está preso num corpo físico e aí a gente esquece a maior parte do tempo que somos espíritos. A gente esquece a maior parte do tempo que isso aqui vai acabar. Esse corpo que a Cíntia existe hoje, daqui a pouco ele não vai existir mais. E aí, às vezes, eu fico tão presa, buscando coisas para a satisfação deste momento da Cíntia, que eu esqueço que eu sou muito mais do que isso. Que eu tenho muito mais para fazer do que só esse momento. E se aí, no nosso dia a dia, a gente consegue, em pequenas doses, lembrarmos de que isso aqui vai passar. E do que realmente interessa para nós é o que vai ficar de conquista, é aquilo que a gente vai levar na nossa alma, né, enquanto encarnados. Talvez a gente evitaria uma série de problemas para nós mesmos. E aí, quando a gente introduz o assunto, buscais e achareis. O que a gente está buscando? Se a gente fizesse uma reflexão diária, da mesma forma que quando a gente acorda, a gente agradece por estar mais um dia aqui, por ter um corpo físico, por ter saúde, por ter várias coisas. Se a gente fizesse um exercício de manhã ou no final do dia, o que eu estou buscando para a minha vida? O que eu quero realmente? Se hoje fosse meu último dia, o que realmente ia importar hoje? Às vezes, importaria correr para aquele abraço que reconecta a gente, que deixa a gente esquecendo de onde é o mundo. Às vezes, a gente correria para falar com aquela pessoa, porque a gente não vai ter a oportunidade de falar de novo, tão breve. Às vezes, a gente vai pegar aquele livro que está ali encostado, tem um tempão, e que a gente teve a curiosidade, quando comprou, de saber do assunto, e que a gente deixou de lado lá. Às vezes, a gente ia parar e contemplar o dia, porque não faz isso há muito tempo. Porque a ansiedade e a correria do dia a dia não está permitindo a gente olhar para fora e ver que está um sol lindo, que está um dia maravilhoso, que tem presença divina em todas as coisas.
E aí a gente deveria fazer isso mais vezes. A gente está sempre atrasado, a gente está sempre ansioso, a gente está sempre correndo. Ai, se eu não fizer, e se eu não fizer, e se eu não fizer? E aí a pergunta do buscais e achareis é: e quando eu vou ser? Porque não é só fazer, a gente tem que ser. Para a gente ser alguma coisa, a consequência é aquilo que a gente faz do que a gente é. E a gente está sendo o quê? Então, essa é a primeira reflexão que a gente traz para esse domingo de manhã. O que eu estou buscando? Sinto muito, gente, interrompê-la, mas é porque nós precisamos de um aviso urgente. Alguém estacionou na garagem. Não sei se a pessoa está aqui. Então, por favor, a placa é HLE 8, acho que é J45, 8145 Uno. Se alguém tiver aqui, por favor. É porque pediram para a gente interromper, tá? Se não tiver aqui, melhor. Mas se tiver, por favor, nós agradecemos e desculpe, tá? Obrigada, Cíntia. E aí a gente pensa, o que é que a gente está vivendo? No que é que a gente está vibrando? Porque se a gente está vivendo só na ansiedade, a gente está vibrando na superficialidade de um futuro, que a gente não sabe nem se vai acontecer. Se nós estamos mais deprimidos, a gente está vibrando numa lembrança de algo que foi bom e que a gente não tem mais. E aí, impacta no que a gente está sendo. A gente está sendo passado, a gente está sendo futuro. O mal da humanidade é a ansiedade. Todos nós estamos imersos nesse problema. E que horas que a gente está sendo? Quando a gente entra pelaquela porta ali e sentamos aqui e vamos refletir a respeito de um ensinamento, se a gente estiver pensando no ensinamento, a gente está sendo, a gente está sentindo. Ai, mas está difícil, ai, eu não estou dando conta, ai, isso seria o ideal. Já é um ponto de partida, porque a gente está buscando. E aí a gente tem que ter em nossos corações que aquilo que a gente está buscando, a gente precisa sustentar quando a gente for embora. Quando a gente sair pelaquela porta fora, que a vida nos consumir lá fora, a gente tem que sustentar um pouco disso. Porque no final do dia, o que vai contar é o que a gente sente. Porque a gente vai fazer o que a gente sente. E aí, quando a gente passa para o segundo tema, que é o tema do estudo, que ele fala: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. O que o Evangelho traz para a gente disso? Como é que eu vou ajudar a mim mesmo? Todos nós trazemos na nossa consciência as leis morais, ou leis divinas. Na minha reflexão, eu acredito que as leis divinas é um mapa da vida, é um mapa da existência. Deus, quando nos criou, Ele foi tão misericordioso que Ele falou assim: olha, eu vou deixar uma receita de bolo, né? Vamos pensar assim, uma receita de bolo aqui, para os meus filhos não se sentirem sozinhos, mesmo sabendo que eles estão ligados a mim. Alguém aqui tem dúvida de que somos presença divina constante? Que somos partes de Deus em processo evolutivo? Porque isso que nós somos é algo tão perfeito, tão maravilhoso, que a gente não consegue nem compreender, como a gente não compreende Deus. Se somos potencialidades divinas, Ele não ia colocar a gente, não ia nos criar sem um mapinha, sem uma referência. As leis morais ou leis divinas são a referência para a nossa caminhada. Então a gente tem lá 10 leis, começa com a adoração. O que a adoração já fala para a gente de cara? Quando a gente adora o Pai, é para a gente estar ligado a Ele. É o nosso cabo USB lá de carregar a bateria. Se nós não estivermos alinhados com a presença divina em nós e em todas as coisas, a gente está triste,
A gente está perdido, a gente não sabe o que fazer muito das coisas. A gente não está entendendo muito o nosso propósito. A gente olha para o mundo e só vê coisa ruim. E aí a gente tem que lembrar que Deus é justo. E que não existe nada injusto ou inútil pela criação divina. O que acontece é que nós distorcemos as coisas pela nossa ignorância. Mas mesmo baseado na nossa ignorância espiritual, nós estamos amparados. Porque cada um de nós tem um amigo espiritual. Porque cada um de nós tem um tutelado. E a gente tem um propósito. Então a gente não é jogado aí na existência ao léu. E aí quando a gente está distante do Pai, tudo fica caótico. Vocês já devem ter tido a oportunidade de ter contato com pessoas que estão vivendo coisas que a gente fala assim, eu jamais aguentaria isso. E a pessoa numa serenidade, numa resignação, que a gente fala assim, como isso é possível? Gente, é o USB divino aí, ó. É estar conectado com Deus. É perceber que apesar de tudo e além de tudo, eu sou filho de Deus. Eu sou potência divina. Mas aí a gente esquece um pouco, principalmente nós que estamos na matéria, a gente esquece um pouco. E aí, como que seremos ajudados se nós não estivermos alinhados? Às vezes, vem um aprendizado para nós que a gente não compreende. Porque na misericórdia divina, Deus nos dá oportunidades de aprender, de formas variadas. E aí a gente, às vezes, na nossa ignorância, a gente fala assim, Deus está castigando. Na minha infância, eu nasci numa família católica, minha avó falava, Deus castiga, Deus está vendo. Era um Deus que ele fala assim, nossa, ele devia ter muito trabalho com a gente. Porque minha avó falava o tempo inteiro, que ele estava vigiando, que ele castigava, que ele estava vendo. Então, assim, e aí, quando eu comecei a compreender a doutrina espírita, eu tinha perguntas que eu não tinha respostas, e aí eu comecei a estudar e eu comecei a encontrar as respostas. Aí eu entendi, gente, Deus não castiga ninguém. Ele dá oportunidades diferentes de aprendizado. Vou exemplificar para vocês. Vamos supor que eu sou uma pessoa muito egoísta. E aí eu venho numa existência com muitas coisas, muitos bens, com muitas oportunidades, porque como eu tenho o egoísmo latente no meu espírito ainda, eu preciso aprender a dividir e a compartilhar. Aí eu venho com abundância de tudo. E aí eu passo a minha existência e não aprendo. Aí, da segunda vez, Deus, no planejamento, falou assim, não, vamos tentar com a Cíntia diferente. Ela teve tudo e não conseguiu dar. Então, vamos tentar diferente. Vamos fazer com que ela lute muito para ter, para ela aprender o valor e começar a compartilhar. Aí eu venho numa outra existência, e aí eu luto, consigo e continuo egoísta. Aí, bom, a gente já deu tudo, a gente já deu muito esforço, então agora vamos deixar ela experimentar não ter, para ela saber o quão difícil é quando não tem. Aí eu venho numa outra existência, eu posso lutar, eu posso pedir, eu não consigo. Aí fala assim, mas não consegue de jeito nenhum. É Deus? É aquilo que está em mim que eu preciso trabalhar e que eu tenho que transformar de alguma forma. Ninguém veio, ou ninguém foi criado para ficar na escassez, para sofrer, para ter dor. Não existe isso. Existem necessidades de autoconhecimento e de transformação moral. E aí, quando eu me ajudo, o entorno me ajuda. Alguém aqui tem dúvida de que a gente é energia pura? Que tudo que eu penso aqui, eu crio uma tela mental, os espíritos desencarnados conseguem ver com facilidade, e os encarnados mais sensíveis, eles conseguem perceber. Gente, pensou, existe. Por isso que a gente tem que começar lá atrás, vigiando os nossos pensamentos. Pensou, materializou.
Num dos livros de André Luiz, ele fala que o pensamento é a matéria. Já existe. Pensou, existe. Beleza. Estou pensando em como eu vou tirar vantagem de determinada situação. O que eu vou atrair para mim? Quando eu olho para uma situação e falo assim, olha, eu quero tirar vantagem disso aqui. Eu quero ir ali, eu quero ter mais oportunidade, eu quero ganhar mais, eu quero ser melhor. O que eu estou atraindo para mim? Espíritos afinizados com a mesma sintonia. Eu estou atraindo para mim situações que vão me levar a ter vantagem ou ser a vantagem de alguém. O que a gente esquece é que, às vezes, a gente acha que a gente está fazendo para a gente ganhar e a gente está sendo instrumento para o outro, que está afinizado com a gente. Então, se eu quero ganhar vantagem em alguma coisa e eu começo a vibrar nesse pensamento, eu vou atrair vários espíritos alinhados com aquilo que eu quero e, às vezes, eu não vou ser a vantagem. Eu não vou levar vantagem, desculpa, eu não vou levar vantagem. Eu vou ser a vantagem que alguém vai levar em mim. Aí a gente fala assim, poxa, mas eu fui vítima disso. Vamos prestar atenção. Porque a gente vibra naquilo que a gente acredita. E aí, a gente pensa assim, poxa, mas então é difícil ficar em meio a tantas coisas, a tantos pensamentos. A gente precisa estar atento. Por que eu estou vibrando a respeito disso? Eu vou dar um exemplo bobo, né? Que às vezes a gente brinca, chega final de ano, mega cena da virada, a gente fica, ai, se eu ganhasse na loteria. Se eu ganhasse na loteria, aconteceu o quê? Ai, vou ter uma vida fácil. O que é ter vida fácil para a gente? É isso que a gente precisa pensar a respeito. Se eu quero alguma coisa com um fim, qual o objetivo disso? A gente vê pessoas com milhares e milhares de dinheiro em conta que a vida sucumbe. A gente teve a Preta Gil agora, milionária, dinheiro nenhum salvou a vida dela, porque a proposta não é essa. O que o Pai espera de nós não é aquilo que a gente vai melhorar lá na frente, ou tipo assim, que a gente acha que vai ser bom para a gente. É aquilo que nos transforma diariamente. Por isso que o exercício de pensar assim, se hoje fosse meu último dia, o que eu faria? A gente deixa por terra muita bobagem. Que às vezes a gente fica numa preocupação. Nós, em 2025, temos um grande desafio, que é a tecnologia. Nenhum de nós está aqui nesse momento que não foi preparado para isso. Mas é um desafio diário, em todos os sentidos. A gente vê pessoas perfeitas que não existem. A gente vê lugares perfeitos que não existem. Perfeitos na nossa concepção. A gente vê planejamento de vida perfeito que não existe. A gente vê longevidade. A gente vê textos perfeitos que não existem. E aí fica difícil, porque na hora que a gente vai para a vida real, que a gente sai do digital, que a gente vai para a vida real, isso não está lá. Quem é mais velho e consegue, já com uma certa maturidade da vida, a gente tem facilidade para voltar para um lugar da vida real. Mas quem é muito novo vira escravo de coisas que só os deixam triste. Porque a gente sabe que até esse corpo acaba. Como é que a gente vai vibrar num mundo perfeito que não existe? Ninguém põe lá na rede social lá o perrengue. A viagem é maravilhosa. E o cartão de crédito na hora que volta? Está lá a fatura. Às vezes não dá nem para pagar. Ninguém põe isso. Todo mundo só põe a parte boa. E nós... O senhor quer falar? Acrescentar uma fala bem doméstica. Quando a minha esposa me convida a realizar um sonho ou uma fantasia, em determinado momento os olhares se aproximam e ela fala: vamos voltar à nossa realidade. Obrigado.
É bem isso. Gente, sonhar é saudável, desejar é saudável, lutar para ter as coisas é saudável. O que não é saudável é, às vezes, a forma com que a gente conduz certas coisas. Dentre as leis morais que eu estava dizendo, a gente tem a lei do trabalho. Gente, trabalho é lei. Aí você fala comigo assim, eu sou aposentado, eu sou criança. Não, vamos lembrar na doutrina espírita, trabalho é toda ocupação útil. Então, o que é ocupação útil? É ler um livro, é cuidar de alguém, é fazer uma comida, é limpar uma casa, é um autocuidado. Ocupação útil, uma leitura. Então, trabalho nem sempre, às vezes, é para fora, às vezes é em nós mesmos. O nosso próprio aprimoramento moral, o nosso próprio aprendizado, conhecer a nós mesmos, é um trabalho. Então, enquanto trabalho, a gente tem a necessidade de estarmos em atividade de trabalho de todos os tipos, constantemente. Junto à lei do trabalho, a gente tem a lei do progresso também. O que a lei do progresso fala? Que a gente tem que estar sempre melhorando, evoluindo. Como é que a gente evolui? A gente evolui a partir de desejos. Eu quero ter mais conforto. Eu quero poder ter mais tempo para fazer outra atividade. Eu quero ter mais longevidade. Então, os nossos desejos, os nossos sonhos, eles servem como potencializadores do nosso trabalho. Por isso que a gente trabalha 12 meses, tiram de férias. Trabalha 12 meses. Por isso, a gente precisa trabalhar para usufruir em tudo. E aí, assim, quando a gente faz uma leitura, do que a gente usufrui? Do conhecimento. Quando a gente arruma uma casa, o que a gente usufrui? Do bem-estar, daquele ambiente limpo e gostoso. Quando a gente veste uma roupa limpa, o que a gente usufrui? Daquele cheirinho, aquela sensação de bem-estar, da gente se sentir bem. Isso é a vida. Isso é o simples que Deus espera de nós. E como que nós nos ajudamos? O que a gente tem feito nas pequeninas coisas diárias para nos ajudarmos? Porque não vale, gente, ficar reclamando do patrão, ou do colega de trabalho, ou do trabalho que é difícil. Essa parte não vale mais para nós espíritas. A gente sabe que não é a reclamação que resolve o problema. A gente sabe que é a atitude. E qual é a atitude que a gente tem tido? Se eu estou num trabalho difícil, com um patrão difícil, ou com colegas de trabalho difícil, quem tem que mudar? Sou eu. É eu conseguir lidar com situações que eu não posso mudar. É aquela regra lá dos 90-10 ou 10-90, gente. Eu sou péssima de números, tá? Assim, é o quê? 90% do que acontece na minha vida, eu não tenho controle. Mas 10% do que eu vou fazer com isso é minha responsabilidade. Então, se eu saio de manhã atrasada e eu perco o ônibus, eu estou atrasada, eu perdi o ônibus, eu vou ficar com raiva do meu colega? Ou do motorista? É usar daquilo que a gente não tem controle e fazer o que a gente conseguir dar conta. Se a gente perguntar, por que é que eu fico tão irritada com o meu colega de trabalho? Por que é que eu fico tão chateada com o meu patrão? Ou por que é que o meu filho me irrita tanto? Ou o meu irmão, ou seja quem for. É olhar para a situação e descobrir em nós por que está causando aquilo. Porque a mesma situação, se a gente pegasse aqui um caso, eu vou reagir de uma forma, ela de outra, ela de outra, ela de outra. Porque cada um tem uma história. E se aquilo está repetindo na minha vida, é porque eu estou atraindo, por algum motivo.
quem é que dirige, eu falo que o melhor exemplo é o trânsito, quem dirige sabe. Se a gente leva uma fechada de manhã cedo e a gente reclama, filhinho, vai ser o dia inteirinho. A gente é fechado o dia inteiro. Parece que o negócio assim, a gente atrai mesmo. Parece não, a gente atrai mesmo. Mas se a gente leva uma fechada de manhã cedo, a gente olha e fala assim, nossa, eu não sei o que aquela pessoa está passando, ela me fechou, ela nem percebeu. Não acontece mais nenhuma. E, gente, isso é para tudo. Se eu estou sendo vítima de golpe da internet, por quê? Porque eu estou muito na internet. Eu estou gastando muito tempo ali dentro, e estou ficando vulnerável, porque eu estou ficando distraída. Está ficando corriqueiro, então eu fico tantas horas ali na internet que eu não estou prestando mais atenção nos detalhes. E aí está me pegando no detalhe. Será que eu não estou precisando diminuir um pouquinho meu tempo de tela? Eu estou com muito problema nos grupos de WhatsApp lá da minha família, porque a gente tem brigado muito. Não é porque está muito no WhatsApp, não, gente. Ou não é porque está mandando muita coisa que é desnecessária para o dia a dia? Está gastando tempo com o que não é bom? Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu fiz uma pós-graduação, e ela começou antes da pandemia e terminou junto com a pandemia, e eu tinha que fazer um TCC, uma pós de design exponencial. Eu tinha que fazer um produto. E aí eu fui fazer um produto com o meu grupo, e o meu produto era para combater fake news. Sabe o que eu descobri? O maior propagador de fake news não é o algoritmo, é o humano. Por causa das emoções que nós sentimos com as coisas que chegam para a gente. Novidade, medo propaga notícia ruim, que vocês não têm ideia. E, detalhe, fake news mata muita gente. Quem mata? Somos nós, porque somos responsáveis por isso. Tudo aquilo que a gente participa, nós somos responsáveis. E aí, o que eu estou fazendo com isso? Aonde que eu estou pondo a minha energia? Se nós empregássemos esforços para combater as nossas más tendências, o planeta estaria muito melhor do que está hoje. Porque a gente não está olhando para dentro de nós, a gente está olhando para fora. E quando a gente olha para fora, a gente aponta defeitos que nós reconhecemos e não trabalhamos em nós. Mas fulano é muito arrogante. Como que eu sei como que é arrogância? Porque eu reconheço. Fulano é muito caridoso. Como que eu reconheço a caridade? Porque eu reconheço. E o que a gente está olhando no outro? Quando Jesus fala para a gente assim, deixai vir a mim as criancinhas, porque elas têm puro coração. Eu estou levando essa máxima para o meu momento de vida atual, no sentido de que estou olhando para as pessoas e para as circunstâncias com o olhar de criança. Não de criança inocente que não sabe o que está acontecendo. É de criança que não julga, que olha e fala assim, nossa, que diferente. Não é responsabilidade minha o que o outro faz com a vida dele. Não cabe a mim julgar ou sentenciar qualquer coisa que o outro queira fazer da vida dele. E a gente infla numa autoridade, num orgulho, porque isso não é. E o que eu sou? E o que eu estou fazendo? Gandhi já falava, se você quer mudança, seja mudança. E aonde que a gente está sendo a mudança? Que horas que a gente está sendo ajudado, que nós estamos nos ajudando? Se o meu propósito de vida é estar aqui hoje com vocês e trazer uma reflexão a respeito disso, se eu negligencio o meu horário, a minha responsabilidade, como é que eu vou ser ajudada? Porque vocês não tenham dúvida, a pessoa que mais ganha sou eu. Eu não tenho essa ilusão, não. Quando eu preparo o estudo, quando eu leio, quando eu venho aqui falar, eu posso até nem falar bem, eu posso até me equivocar, porque eu sou imperfeita. Eu estou refletindo a respeito de um assunto, mas eu estou tentando. E o meu sentimento é genuíno. Quem está ganhando mais?
Porque Deus é tão misericordioso, mas tão misericordioso, que Ele fez, eu falo que é a mágica divina. Quanto mais a gente dá, mais a gente ganha. Então, quando eu me disponho a estar aqui com vocês, eu não vim racionalmente assim, eu vou lá falar porque eu vou ganhar. Não é isso que acontece. Eu olho para a oportunidade assim, nossa, como Deus é misericordioso comigo e está me dando a chance de aprender um pouquinho mais. Porque eu já falei desse tema com um outro enfoque numa casa espírita 1 ano atrás. E quando eu fui sentar para estudar esse aqui, eu vi outras coisas, porque eu, de 1 ano atrás, não sou igual a eu de hoje. Eu já melhorei algumas coisas e já enxerguei algumas dificuldades. Porque não é só, a gente fala assim, eu estou melhorando, eu só estou melhorando. Não. A gente tem que reconhecer as nossas dificuldades, porque a gente está em processo evolutivo. Nós somos crianças espirituais, se a gente for falar de grau de evolução. Então, é perceber, eu reconheço o que a Cíntia ainda não dá conta, o que a Cíntia ainda não compreende. Quando eu reconheço, eu baixo a guarda. Quando eu falo assim, puxa vida, eu ainda tenho dificuldade com isso. E aí, o que acontece? Vem a espiritualidade, vem a potência divina e me ampara. E aí, não é que resolve, mas eu já estou dando passos para melhorar. Porque o mérito é de cada um. Todos nós que estamos aqui fomos criados simples e ignorantes no mesmo nível. A gente começou do zero. Tem uns de nós que já caminhou um pouco mais, um menos, uns estão mais ou menos iguais. E é isso. Porque também não existe, tem que estar todo mundo no mesmo grau, tem que estar... De vez em quando vem um Chico aqui, vem um Divaldo aqui para puxar a gente pelo... Né? Vamos embora, gente, vamos embora. Estou trazendo aqui, estou ajudando aqui. Um Papa Francisco. Então, a gente vai caminhando junto. E aí a gente tem que estar atento para isso. Estou reclamando muito? Estou muito negativa? Como é que eu vou ser ajudada? Vamos falar a verdade aqui. É muito chato a gente ficar perto de alguém que só reclama, não é? E na hora que nós somos a pessoa chata, a gente tem consciência? Não tem, gente. A gente precisa ficar atento à nossa fala. A gente precisa parar de olhar só para fora e olhar só para dentro. Como é que a gente olha só para dentro? Tive uma conversa aqui, ou no final do dia, pensar no meu dia, igual o Santo Agostinho. Pensar, falar assim, nossa, eu fui lá no Miramês, eu conversei, e aí, olha, nossa, eu podia ter olhado nos olhos daquela pessoa. Nossa, eu falei e eu nem agradeci. Eu agradeci, eu vi o quanto ela ficou feliz. Nossa, eu dei um abraço em fulano e fez a diferença. É isso, gente. É muito simples. Nós é que elaboramos demais e colocamos peso em coisas que às vezes nem tem. Essa é o grande ponto de partida para ajudar a si mesmo. Caridade. Caridade é amor. Caridade é respeito. Caridade é você fazer sem esperar nada em troca. Se eu estou lá querendo fazer a caridade para alguém e chego e imponho, não, você precisa disso. É caridade? É isso que a gente precisa pensar. São nos detalhes. A gente já não está mais naquela fase tão animalesca, assim, da ação e reação grosseira. Mas a gente está na fase da ação e reação intelectual, sutil. Quando a gente chega e fala mal do outro lá, não, porque fulano não melhorou nada. Fulano é sempre assim. Está sempre naquele... É a mesma coisa. Só que mais sutil. Como é que eu posso mudar isso? Se eu estou vendo que fulano não melhorou nada e que fulano está na mesma, o que eu posso fazer por ele? Quantos de nós não repele oportunidades de convivência por a gente já chegar achando que a gente é que sabe das coisas?
Às vezes a gente nem escuta o outro. E às vezes o outro está falando e a gente já está elaborando na nossa cabeça. A pessoa fala, estou me sentindo assim ou assado. Mas é assim, porque a vida, a gente não está considerando o que o outro está sentindo. A gente já está respondendo a partir do que eu acho. Aí, está faltando a parte da criancinha. A criança, ela tem tempo, ela escuta, ela elabora na cabeça dela. E a gente acha que a gente cresceu e a gente esqueceu disso. Que horas que eu estou prestando atenção no sentido de empatia com o meu companheiro de caminhada? Aquela pessoa que chega e que fala que está se sentindo com medo, que está insegura. Que horas que eu tenho empatia com ela? Às vezes a gente é tão duro que a gente põe mais lenha na fogueira. Realmente, o mundo está muito difícil, está tudo muito perigoso, e isso aqui não vai dar em nada. Gente, cadê o nosso lado cristão? Cadê a nossa fé em Deus? De que isso aqui vai dar, sim, e muita coisa boa. Enquanto espíritas, estamos entrando num planeta de regeneração. É fácil? Não, não é. Mas estamos chegando lá, está pertinho agora. Temos muitos desafios. E o que a gente está ajudando para o planeta melhorar? Aonde que eu estou me ajudando para ajudar o coletivo? Vamos pensar numa sala de aula. Uma professora que está trazendo ensinamento para uma classe de crianças e que elas estão, cada uma no seu universo. Uma está fazendo pirraça, a outra está provocando coleguinha, a outra não está nem aí. Tem aquele que quer aprender, ele está muito disposto a aprender, ele está interessado. Como que fica a classe com essa desarmonia toda? Caótica. Não caminha. Porque quem quer caminhar não está conseguindo, porque tem muita gente atrapalhando. É isso que nós estamos fazendo com o planeta. Quando nós não nos ajudamos. Quando a gente só reclama e não faz a nossa parte, como é que a gente pode esperar resultado? Se a gente ainda está vibrando na expectativa do outro, porque quando o outro fizer, quando o outro chegar, E eu? Vou fazer que horas? Eu acho triste quando as pessoas brigam por causa de política, quando elas brigam por causa de futebol, quando elas brigam por causa de opinião de filme diferente. Você sabe por quê? Porque a política, o futebol e a opinião de filme vai passar. E as relações vão ficar como? Eu vim no Uber conversando com o motorista, eu falei, gente, eu não entendo como que quando tem um clássico de jogo, quem ganha menospreza o outro, em vez de ficar feliz. Como assim? Em vez de vibrar, ganhamos, não, fica xingando o adversário. Aqui, como é que vai ajudar? Aí tem muita violência, o mundo está muito violento. E qual é a minha contribuição? A minha contribuição em relação a cada coisa em desequilíbrio que acontece. Porque se eu colocar energias negativas, eu vou vibrar no negativo. Se eu colocar peso, eu vou vibrar no peso. E a gente está vibrando em quê? O bem tem uma força, mas uma força que está lá. Em contrapartida, o mal é perseverante. Na nossa vulnerabilidade hoje, em 2025, quem que vocês acham que está ganhando? E aí, a reflexão para a gente é essa. Na hora que a gente estiver lá, na nossa vida lá fora, que sairmos aqui da casa espírita e formos lá para fora, a gente vai vibrar no quê? O que a gente vai atrair ao nosso redor? Eu já tive situações, gente, isso é testemunho pessoal. Eu já tive situações de estar sentada
num lugar assim, e chegar um menino assim, ele olhava para minha bolsa, olhava para mim, eu olhei nos olhos dele, ele virou para mim e falou assim: eu estou com fome. Eu falei: agora eu não tenho nada aqui. E eu estava super passando mal, eu tinha acabado de fazer um tratamento, eu estava super passando mal, esperando a pessoa me pegar. Aí ele virou e falou assim, aí ele olhou para mim, eu estava com a bolsa assim, ele olhava para a bolsa, ele falou assim: você sabe que eu posso te roubar. Eu falei: sei. Aí eu olhei nos olhos dele e falei assim: mas o seu coração não quer, porque você é uma pessoa boa. Gente, o olhar dele mudou. Mas eu não falei isso porque eu estava com medo. Eu não falei isso porque eu queria... Não. Eu falei genuíno. Do fundo do meu coração. E eu sabia que ele podia me roubar. Eu não podia fazer nada. Nesse quesito, me permite de novo. Quando você citou o exemplo motorista, agora em abril eu fechei 51 anos habilitado. E desses 51, 47 no volante de um táxi. E me exaltava sempre com a alegria da bênção divina, porque eu nunca esbarrei num pedestre. E fui me exaltando, aí Deus colocou na minha vida os motoqueiros. O desafio agora. Aí eu dividi, eu não dou conta de tudo, eu dividi em dois momentos. O que é motociclista e o que é motoqueiro. Motociclista tem padrão, tem ética, tem disciplina, conhece as leis e pratica as leis. Motoqueiro é abusado. Aí então, eu estou nesse desafio agora, conversando com ele: ô meu pai, me ajuda a movimentar o meu táxi até o dia 28 de agosto de 2028, para que eu atenda a minha última corrida. Preciso da sua bênção, da sua proteção, porque na minha mente tem hora que eu estou julgando o meu para-choque, quando eles param no meu espaço, no ponto de táxi, e falam assim: ô coroa, fica calmo. Olha, eu também dirijo, eu também tenho desafios, assim, arranho o carro, eles passam, enfim. Eu tenho pensado muito quando eu vejo eles passando naquela correria que eles passam. Eu tenho muita compaixão. Não é fácil a vida que eles estão vivendo. Não estou justificando, e é responsabilidade deles, porque eles colocam muito a vida deles em risco. O João 23 tem dia que não recebe acidente de moto porque não tem espaço. A gente é conivente às vezes, quando a gente está com fome, pede um iFood, e o iFood começa a demorar. Hã? Então é isso. A vida deles não é fácil, eles lutam muito, eles se arriscam muito, o dinheiro deles é muito sofrido, e aí eu tenho que pensar: que horas que eu estou vibrando? E aí como que eu vibro? É pedindo a Deus por eles, para interceder por aquele... E se passa uma apressada assim... Teve um que outro dia riscou meu carro novinho assim, eu olhei e falei: ai, que Deus o abençoe, porque ele não está conseguindo nem prestar atenção no que ele está fazendo. Eu não sei como é a família dele, eu não sei a fome que chega lá, a escassez que chega lá, o tamanho da dificuldade dele. Então, aí é uma escolha minha, vibrar no tamanho da dificuldade dele, no aspecto de que Deus tenha misericórdia desse moço, dessa pessoa que está correndo dessa forma por algum motivo, e ele não está percebendo o risco que ele está pondo na própria vida. Porque, primeiro de todos, ele se arrisca. Não estou falando que é certo, que é errado, não. Eu acho errado até porque tem que preservar a vida. A gente tem, na lei da conservação, a gente tem a obrigação de preservar o nosso patrimônio, que é o nosso corpo físico. Mas então, a gente tem que olhar para isso, né? Lógico que a gente fica incomodado de ter os prejuízos. Lógico, a gente está no mesmo grau evolutivo. Mas a gente precisa pensar nisso. E aí a gente está chegando aqui no finalzinho. Eu queria trazer algumas reflexões para a gente levar conosco. Primeiro,
que no Evangelho, no Livro dos Espíritos, a pergunta que fala sobre as paixões. Eu não vou saber a pergunta de cor, mas como a gente está encerrando, eu vou sintetizar. Tudo aquilo que a gente faz num ímpeto de um prazer efêmero é perigoso para nós. Porque o prazer efêmero, ele passa e depois fica o que realmente é. Eu quero só, nesse momento, ter paz. Eu não quero fazer nada, eu vou negligenciar a vida, porque neste momento eu quero ter paz. Só que a paz passa, mas a vida continua. Então, a gente precisa estar atento ao que a gente está abrindo mão para ter outras coisas. Segundo aspecto, Jesus Cristo em nossas vidas. O Mestre Divino veio para nos mostrar que era possível. O maior exemplo de amor não foi ter morrido, foi ter estado aqui. Jesus levou 1000 anos para se preparar para vir, para ficar 33. Imagina, 1000 anos de preparação. E aí ele veio para quê? Para mostrar para a gente assim, olha, é possível. Dá para chegar no Pai. E ele mostrou da forma mais dura, que era o reflexo daquele momento lá. Que a gente ainda vive hoje até um pouco, né, ainda. Vamos falar a verdade. E aí? Aonde que a gente está seguindo os passos do Cristo? Em que horas do dia estamos exercitando o cristianismo vivo em nós? Porque o que é ser cristão? Vamos falar. O que a gente faz no nosso dia a dia que Jesus fazia? Mas eu não estou falando que Jesus fazia naquele contexto lá de 2025 anos atrás, não. Que Jesus fazia como ensinamento. Então, enquanto cristão, Jesus não julgava. Jesus olhava o melhor dos outros. Jesus emanava amor. Jesus conhecia a potencialidade dos outros e compartilhava a partir disso. Mas eu não sou Jesus. Eu sei, mas tem um tanto de coisa que a gente pode fazer para chegar lá. Mas Jesus disse, pode ser igual a mim ou melhor do que eu. Basta querer. E Ele está na nossa frente e nós não vemos. Fala muitas vezes, chamas por mim, clamas por mim, eu estou na sua frente e você não me vê. É o que é isso? Ele falou, o semelhante. Isso. Não é? O que você fizer ao seu irmão é a mim que você faz. Mas nós temos que colocar isso em prática. Nós temos que colocar isso em prática, gente. Infelizmente, é uma coisa que eu sempre falo, sabe? Que minha mãe falava muito. Meu filho, o problema não são as religiões, o problema são os religiosos. Porque aqui dentro todo mundo é bonzinho, mas o problema é do portão para fora. É nós aproveitarmos as oportunidades. Você falou em caridade. O que é a caridade? Caridade é um bom dia, é uma boa tarde. Não dá licença, por favor. Tirar um casco de banana do chão. Meu pai falava, quem joga é ignorante, mas quem vê e não tira é 10 vezes mais. Então é isso. Mas nós somos egoístas, nós somos com o coração. Mas Deus nos dá a coisa que nós mais necessitamos, é o tempo. Sim. Nós temos tempo para tudo. Basta querer. Isso. E se a gente olhar para a nossa vida diária, gente, vai aparecer a todo momento oportunidade de fazer o que Jesus faria. Vocês podem olhar para todos os aspectos da vida e falar assim, o que Jesus faria aqui? Vai ter uma resposta. Sempre vai ter uma resposta. Eu desafio, porque eu ainda não achei nada que falasse assim, não tem exemplo de Jesus para poder fazer desse jeito. E para fechar, então cuidado com as paixões, seguir o Mestre, e a última, que é para fechar o pensamento. Conhece-te a ti mesmo. Porque o autoconhecimento é o que nos dá força para prosseguir, nos dá poder de transformação, nos dá direção e caminho. Se nós não nos conhecermos, fica tudo muito mais difícil. Porque se eu não olhar para dentro de mim e enxergar aquilo que eu ainda não compreendo, aquilo que eu não dou conta, ou que eu não tenho habilidade, como é que eu vou fazer? E vou deixar uma reflexão para vocês aqui. Isso é uma reflexão minha, assim,
estou compartilhando com vocês. Amar ao próximo como a si mesmo. Nós não nos amamos. Porque a gente não é capaz de dar para o outro o que a gente não tem. Então, está faltando auto-amor. O que é o auto-amor? É olhar para a Cíntia e ver as potencialidades, mas também ver os defeitos. Nossa, a Cíntia é muito meticulosa. Não, mas ela é muito chata. Tá. E o que eu faço com isso? Eu vou me vigiar. Eu vou ser menos meticulosa, vou ser menos chata. Vou prestar atenção em mim. Aí, quando eu me vigio e sou menos chata, quando eu deparar com um irmãozinho de caminhada que é muito chato, eu falar assim, lá, igualzinho a mim. Eu não posso falar isso para ele, gente. Eu estou me vendo nele ali agora. Vocês acham que não vamos resolver muitos problemas com isso? Então é isso, gente. Vamos nos amar para que a espiritualidade nos ajude, para que a gente vibre em sintonia com a vontade do progresso, com a vontade da reformação, com a vontade da boa nova em nós. Aí a gente vai ter mais leveza e mais passo firme nessa caminhada. Que Jesus nos abençoe. Um bom domingo para todos. Obrigada. Nós agradecemos nossa irmã Cíntia pelas palavras e faz parte da fraternidade espírita estudar. E o objetivo é conhecer a nós mesmos. Então, esse objetivo é traduzido aqui na nossa casa com as horas de estudo que nós temos. Segundas, quartas e domingos, nós temos reuniões de estudo, né? Então, todos são convidados. São reuniões segundas-feiras, 19h45 e 21h15, quartas-feiras, 19h45 e 21h15, e no domingo, na parte, durante a reunião aqui. Então, todos são convidados para que a gente possa continuar buscando, nesses conhecimentos, a melhora de nós mesmos. Se eu mudo a mim, eu mudo o universo. Se cair uma pena no mar, o universo inteiro responde por causa disso. Então, se eu mudo a minha trajetória, o universo muda também. Então, é um convite. Mais convites também. Teremos agora uma pizza em casa, no dia 20/9, de 14 às 16h30. Essas serão pizzas assadas aqui na casa, para a continuidade de nossas obras. Então, todos estão convidados. Vocês podem fazer o pedido aqui direto na biblioteca, escolher o sabor, né? E essas pizzas serão buscadas aqui, né? Isso, retiradas. Serão retiradas aqui. Então, na segunda-feira já terá um aviso completo ali no quadro. Inclusive, relembrando, ao vir aqui na casa, às vezes a gente não fala tudo que a casa possui. Então, nós temos o quadro de avisos, nós temos o site da casa, nós temos a gravação da palestra, que vai direto para o YouTube, tá? Pelo menos uma palestra por semana vai para o YouTube, porque como repete os temas, às vezes não vão todas. Mas, então, vão no YouTube, tá sozinho em casa, vai para o computador, abre o YouTube, põe uma palestra, escuta, curte, né? Se inscrevam. Quem sabe num futuro breve a gente vai estar transmitindo essas palestras direto no YouTube, ao vivo. Então vai ser uma oportunidade a gente seguir e aproveitar as oportunidades da tecnologia. Teremos um seminário em defesa da vida no dia 13/9, de 15 horas às 18. Vou colocar o ajudante aqui para trabalhar, né? A gente tenta poupá-lo, mas não tem jeito não. Os temas são suicídio e eutanásia, né? Importantíssimos. E é um convite da vida. Contribuição
1 quilo de alimento não perecível. As vagas são limitadas, então nós precisamos fazer uma inscrição. Vai ter um QR Code na portaria a partir de segunda-feira, né? E os postos serão afixados lá. Então todos estão convidados a participar da gente, né? A gente faz também um convite. A casa está sempre precisando de tarefeiros. Quem puder nos doar a mão e o coração, tem muita gente precisando de nós. Então é uma forma da gente praticar o evangelho que a gente estuda, que a gente aprende, né? No mais, agora, gente, é só agradecer. Logo após a prece, nós teremos o passe. Aquele que tiver necessitando do passe, tenha vontade de vir para o lado de cá para tomar o passe. No mais, agora, é agradecer essa oportunidade dessa reflexão e continuar buscando mais conhecimento a cada dia, mais reflexão, para que a gente possa estar sempre melhorando a nós mesmos. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue a Deus por nós os pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Que todos tenham uma boa semana, muita paz.